Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, estão inscritos no canal Ecos Cultural, pertence ao grupo de pesquisa Ecos, do DCH3, PPGE, João Neves e de Brasília. Esse é o quadro Café com Pesquisadores, um quadro criado dentro do canal Ecos Cultural, que tem como objetivo conversar finalmente com pesquisadores da nossa região. Pesquisadores que tratam de assuntos sobre o semiárido brasileiro, que tratam de assuntos regionais, locais, nacionais, que tratam de conceitos sociais relativos e relevantes para dentro daquilo que é a nossa pesquisa do Grupo Ecos, o Grupo de Estudos Móveis Contemporâneos de Educação, de Cultura, Sustentabilidade e Subjetividade. Hoje nós vamos conversar com o pesquisador Cleiton Walter, o meu amigo Walter, como bem gosto de chamá-lo, que é da cidade de Sobradinho, e que vai se apresentar um pouco, falar um pouco de atividade acadêmica e também vamos dar um papo sobre sua pesquisa. Ele é autor de capítulo de livro, em 2 livros diálogos pedagógicos em História, Contextualização e Educação, e também de livro Caminhos da Pesquisa, Mestrado, Relatos de Egresso do PPGE. Então, Walter, gostaria que você se apresentasse, falasse da sua vida acadêmica, de onde você veio e qual é o objeto de pesquisa. Olá, Eni. Gratidão pelo convite, né? Assim, nós que fazemos parte desse grupo de pesquisa tão bacana, com debates tão importantes para a nossa região, para o território de identidade do semiárido, assim, muito interessante esse debate, porque de alguma forma visibiliza também o que nós temos produzido durante esse período, esse tempo, desde a entrada do mestrado em 2016, que a gente vem nessa pegada de produção e, enfim, de visibilizar alguns contextos que, de alguma forma mais majoritária, não aparecem em algumas obras. Então, eu sou Cleiton Walter de Oliveira Silva, nascido e criado e ainda preso por aqui, em Sobradinho. Sobradinho, que eu ando definindo como a cidade dos ventos, das águas, das pinturas rupestres, e que tem uma barragem aí que trouxe uma multidão e formou essa cidade. Uma cidade que eu amo e que de alguma forma tem uma relação muito íntima, né? Desde a chegada dos meus pais aqui. Eu sou formado em Ciências Sociais, sou licenciado em Ciências Sociais, sou licenciado em Pedagogia. Estou finalizando uma outra licenciatura em Geografia, que acho que no primeiro semestre do próximo ano eu finalizo. Você é geógrafo. E tem um mestrado em Educação, Cultura e Território Semiárido, que aí, no caso do PPGE, da UNEB, é um mestrado que eu fiz por paixão. O meu objeto de pesquisa é algo que eu milito, que eu estou envolvido desde 1993, que é a capoeira. Eu comecei a praticar a capoeira em 93, a partir do incentivo de um grande amigo meu, é o mestre Madeira, de Juazeiro, de Petrolina hoje. É um amigo, um cara que eu admiro muito. E só que, para fazer a pesquisa acadêmica, eu tentei perceber essa relação da capoeira com a escola. Uma relação que em alguns momentos é dialética, em alguns momentos há um diálogo, mas que houve um processo bem mais amplo. E aí você destacou alguns capítulos de livros que eu escrevi, porém eu venho escrevendo sobre a capoeira desde a faculdade, né? Então, meu TCC foi sobre capoeira, minha dissertação foi sobre capoeira e, a posteriori, vários artigos publicados em eventos, capítulos de livros, todos sobre a capoeira, né? É claro que eu transito, às vezes, só pela capoeira, a partir da história dos mestres, sobre a educação de uma forma mais específica, que transcende os muros das escolas, mas também a educação escolar de uma forma mais específica. Então, esse mundo essa relação da capoeira com a escola me proporcionou como objeto de pesquisa,
sendo que aí eu tenho uma especificidade nesse mundo, que é a capoeira, ela com suas especificidades na prática no Vale do São Francisco. Sim. Desde a história dos mestres, desde quando a capoeira chegou na nossa região, a partir da cidade de Juazeiro, até os dias atuais. Então, eu gosto dessa especificidade. Inclusive, eu tenho uma visão sobre a capoeira que ainda eu não consegui materializar de uma forma mais acadêmica, que é um pouco diferente dos diversos praticantes, dos diversos pesquisadores, inclusive, sobre a capoeira. Então, é mais ou menos isso, meu objeto de pesquisa. Massa. Agora eu quero que você me conte o seguinte. Você falou que a partir de 93 começou a entrar no mundo da capoeira. Eu quero que você remonte um pouco a sua história para chegar aos dias de hoje. Nós temos um processo de pandemia, um processo de distanciamento social, distanciamento da escola, e de uma hora para outra a educação brasileira passou a ser vista a partir de dentro de casa. Então você está de pijama assistindo aula, você está sonolento assistindo aula, você está levando a louca, você está assistindo aula. Você está passando de congressos nacionais e internacionais sem sair de casa. E eu quero que você coloque no seu ponto de vista essa cultura escolar. Porque eu vou fazer essa ponte para nós voltarmos para a capoeira daqui a pouco. Essa cultura escolar que nós tínhamos, a cultura da escola com uma sala branca, o quadro, os professores, os alunos, todos uma ordem na sala de aula, e de repente nós entramos num processo em que estamos distantes, precisamos continuar o processo de educação, e de repente nós não temos ainda a cultura da educação tecnológica. Eu quero que você coloque seu ponto de vista sobre esse momento que nós estamos vivendo, dentro desse contexto aí, dessa cultura escolar diferenciada ou híbrida, como já está chamando. Veja só, Enos, é muito bacana a sua pergunta, e eu até agradeço você me dar essa oportunidade de, a partir da resposta, inclusive, realçar a minha percepção em relação a tudo isso. Porque eu conhecia as artes marciais em si, saindo da minha zona de conforto, isso enquanto criança, assim, né? Na época a gente tinha essa oportunidade aqui em Sobradinho de sair ali do seio da família e transitar por outros espaços, sabendo, e a nossa família sabia que os vizinhos, os amigos estariam cuidando, olhando e até repreendendo. Então a gente tinha essa condição de transitar. E aí na rua em que meus pais moravam, e mora ainda, minha mãe mora na mesma casa, na mesma rua, tinha uma academia. E aí eu conheci as artes marciais naquela época e me apaixonei. Assim, inicialmente, criando uma relação mental com aqueles filmes, aí eu vou entregar a minha idade, né, de Bruce Lee, que passavam naqueles cinemas de lona, porque aqui tinham 2 cinemas que fecharam, e aí a gente ficou com um cinema de lona, que aí eu só tinha condição na época de assistir os filmes de Bruce Lee, porque outros eu não podia entrar, né, pela idade. E aí eu me apaixonei, porque assim, a gente cria uma relação saudosista, né, entre o ideal e o material, e aí, só que meu pai não permitiu na época. Posteriormente, alguns colegas começaram a praticar a capoeira, e aí eu passei a visitar, observar, só que aí houve um desencantamento. Eu até conto isso no meu TCC, houve um desencantamento. Por quê? Porque havia muita agressão, muita briga. Então, assim, era praticar capoeira naquele sentido mesmo do filme, de agressão mesmo, de você machucar o amigo, o colega, até o irmão, né? Irmão em casa, mas ia para a academia, voltava um com o olho roxo, o outro com o nariz quebrado. Imagina a situação. E aí eu visivelmente, já naquela época, eu disse, não, eu não quero isso para mim.
E aí eu demorei um pouco para entrar, né, para praticar capoeira, e só fui quando eu conheci o Madeira, porque aí ele já tinha uma outra visão. Uma visão de organização, com o uniforme, aí você já vai sentir a relação com a escola. Uniforme organizado, já não queria que a gente andasse na rua sujo, então por isso a gente usava branco, e aí ele falava, capoeirista usa branco porque ele tem que provar que tem a habilidade de controlar o corpo, olha a educação chegando aí, né? De controlar o corpo para não sujar a roupa, e assim andar na rua, e aí o comportamento fora da academia também tem que ser um comportamento que demonstre que você está na capoeira para condicionar o corpo e também ter uma conduta diferenciada, né? Algo até a gente pode nomear como disciplinar, né? Não era uma coisa muito... talvez não seja uma coisa muito aceita aí por alguns acadêmicos, mas para mim foi importante, enquanto uma criança, um jovem, né, que naquela época necessitava de um adulto que realmente me direcionasse para algumas coisas, e o Madeira fez muito isso. Então ele era o professor de capoeira que também conversava com a gente para além da capoeira. E eu trago muito isso comigo até hoje, né? E o que é que isso tem a ver com o hoje, com a pandemia? Aí entra a minha visão em relação à capoeira de uma forma até que transcende a visão mais massificada. Porque aí, se nós formos buscar na história, e aí você pode inclusive me ajudar nisso, quando os povos, a diversidade de povos foram trazidas do continente africano, de forma, inclusive, de uma forma que eles não queriam. Oi? Escravizado. E eles foram povos escravizados, né? Só que compulsoriamente, a palavra é essa, né? Eles foram trazidos compulsoriamente, a contragosto deles. E no processo compulsório, eles inclusive havia no sistema escravista português, europeu, uma tentativa de apagar os vínculos deles com a sua cultura. Né? Havia até um ritual, né, que eles faziam em volta de uma árvore sagrada para que eles esquecessem a sua relação com a cultura. E aí, nesse processo de tentativa de provocar o esquecimento, a ruptura, havia um processo de resistência. Algumas mulheres guardavam dentro das roupas íntimas pedras para que quando chegassem naquele lugar que elas não sabiam para onde estavam indo, quando chegassem no destino final, que aquelas pedras que elas levavam pudessem fazer com que elas rememorassem e não esquecessem as suas raízes, perdão. E aí eu digo que o que nós chamamos, nós, quando eu digo nós, os europeus, batizaram aquilo que eu pratico como capoeira, quando batizaram como capoeira, de alguma forma subverteram uma outra ferramenta como essas pedras, uma outra ferramenta de conexão com o passado, de conexão com o continente africano, de conexão com uma cultura que, de alguma forma, foi se perdendo. Então, eu sempre ressalto, a prática do que nós chamamos capoeira é uma prática de conexão com a história, com o passado, um passado, inclusive, perdido, que nós nem fazemos conta de que tempo e de que espaço é. E aí, imagine só se a educação de uma forma ampla, mesmo no período agora pandêmico, mesmo em casa ou em qualquer espaço, se ela adquirisse essa capacidade de conexão. Entende? De conexão com esse arcabouço cultural da humanidade que, de alguma forma, vem sendo invisibilizado. E aí eu vou te citar um exemplo.
Aqui em Sobradinho nós temos as pinturas rupestres. Uhum. O que são as pinturas? As pinturas são vestígios das entradas humanas no continente americano. Essa é a tese da Nietzsche Guidon, não é isso? Mas qual a relação da escola que está a menos de 20, estou colocando a distância enorme, a menos de 20 quilômetros dessas pinturas? Não há relação. Ou seja trancado, ou seja, na escola, né? Seja trancado, seja em casa, seja na escola, ou seja em qualquer outro espaço. Se você não cria relação material com o conhecimento, eu não sei se muda muita coisa, sabe, Enos? Eu acredito que há uma necessidade ampla de reestruturar, isso é um debate antigo, esse modelo de educação escolar que vem sendo posto e que é massificado para todo um país como o Brasil, de dimensão continental, de uma diversidade de povos, que nega os seus idiomas, né? Porque a gente pode chamar de dialetos, mas eu prefiro chamar de idiomas, né? Indígenas, afros, enfim. E aí a gente impõe um idioma que chama português. Então, tudo isso, se você colocar em um conjunto, você tem como, inclusive, questionar esse modelo de educação, que requer algo mais amplo. E aí, fazendo uma conexão de tudo isso com a educação contextualizada para a convivência com o semiárido, a gente percebe que aí já o modelo de educação para a convivência, ele já propõe outras formas de fazer a educação escolar, que aí estaria muito mais próximo do que o modelo que eu acredito, né? Assim, de conexão com um passado, e um passado que pertence à humanidade verdadeiramente, e não conhecimento pelo conhecimento de forma abstrata, que é como se não tivesse chão, que se não tivesse materialidade. Walter, você tratou um tema interessante, que quando você falou a sua pegada capoeira. Eu estava recordando aqui que eu, na minha infância, eu pratiquei handebol lá no EMAF, antiga escola marcial em Alves Filho. O EMAF, na verdade, os esportes escolares, os jogos escolares, os esportes escolares em Petrolina, onde eu fui criado, sempre foi fortalecido nas escolas, né? Já até a década de 2000, depois parou muito, né? Depois estagnou, vamos dizer assim. Eu lembro que em 94, eu fui convidado a jogar handebol, fazer oitava série do ensino fundamental. Só que um dos pré-requisitos era não poder perder aula, e essa que eu tinha intermediário, né? Eu estudava no curso intermediário, em 93, e à tarde, eu saía da aula 3 horas, já ia direto para a quadra jogar handebol, treinar até 5, 6 horas, e era uma festa. Chegava um período de jogos escolares de Petrolina, que era sempre final de setembro a outubro, então era aquela tensão, você com medo de não ser convocado, né, sempre tinha também, se tivesse uns 20 jogadores de handebol, só 14 iam, né, só 14 comportam esse de handebol, e aquela tensão, você quer handebol, eu sempre fugi, né, eu era uma ala direita de média ruim, né, mas eu gostava eu gostava de estar no meio, né, e como tinha uma concorrência muito forte, então, o professor Neca, foi meu primeiro professor, o professor Rogério, né, que hoje é da Secretaria de Educação de Petrolina, eles faziam, olha, só ficarão entre os 14 aqueles que juntaram as duas coisas, a educação escolar, ou seja, nota, frequência e a prática. Então, em 93 eu fui para os jogos, perdemos para o Dom Bosco, que era o cara do esporte. Em 94, novamente, eu estava no ensino médio, primeiro ano, eu fui novamente para os jogos. Em 95 já abandonei a carreira, porque não vi muito fundamento, porque eu sempre fui um jogador de média ruim, né? E aí, segundo, porque eu estava com foco em outras questões, inclusive de concluir o ensino médio e tal. Mas você tocou um ponto interessante, que é essa visão que a escola tem para juntar, né?
E aí nós estávamos falando sobre essa cultura escolar, você foi bem aí, e aí eu vou aplicar você agora, porque eu descobri que você é pré-candidato a vereador, e eu vou aplicar você agora um ponto que transcende um pouco a sua ideia de pesquisador e entra um pouco do que é a cidade. Porque você, como pesquisador, você é pesquisador de cidade. Então, por exemplo, eu não vejo muitos os governos municipais, estaduais, o federal até que andou brincando com a Bolsa Atleta, mas também parou, né? Tudo é crise, tudo é contenção de despesa. Olha o que eu falo para você. Como morador da cidade pequena, que tem aí em torno de 20 mil habitantes, como é que você consegue visualizar essa não visualização dos esportes dentro da escola? Não, o esporte, eu estou falando aqui, o esporte como prática educativa, como você falou isso, em prática de fazer educação. De uma disciplina que não é aquela disciplina ortodoxa, aquela disciplina militarizada. É uma disciplina da junção do esporte, da prática, com a questão da educação em si, das notas, da frequência. Porque assim, nós tivemos um tempo ou outro mais educação, nós tivemos um tempo ou outro o reforço escolar no contraturno, e nós temos, por exemplo, para de futebol, de vôlei, de atletismo, de futsal, do próprio judô, da capoeira. E nós estamos perdendo essas conexões com a escola. Eu queria que você colocasse o seu ponto de vista, que você acha que precisa de um incentivo maior por parte do poder público. Bem, aí tem duas coisas, né? Uma, aí eu vou começar pelo final da sua pergunta. Em relação aos programas sociais, eu no TCC, eu escrevi uma autobiografia, que é do professor Eliseu, né? O modelo de pesquisa autobiográfica, né? História de vida, a partir de uma experiência que eu tive primeiro no esporte no campo, que era também foi, vamos dizer assim, um precursor que antecedeu mais a educação. Depois o Segundo Tempo, o projeto Segundo Tempo, que aí meio que uma evolução do esporte no campo, e posteriormente eu fiz a pesquisa do mestrado a partir de uma experiência no Mais Educação em uma cidade, em um povoado aqui próximo, que é Brejo de Fora, né, que pertence ao município de Centro-Sé. O que eu posso dizer é que o grande gargalo é a forma, porque o projeto ele é muito bonito, a política Mais Educação, ela no seu teor, ela é bem organizada, ela propõe um trabalho bacana, mas muitas vezes depende da forma como o secretário de Educação organiza a execução. E eu digo a você, da forma que foi organizado e executado lá em Brejo de Fora, deu certo com duas oficinas. De todas as oficinas, duas deram certo. Foi três, minto. Teatro, música e capoeira. 3 oficinas diferentes que trabalhavam de forma interdisciplinar, trabalhavam em conjunto. Mas isso a partir da espontaneidade das pessoas que assumiram as oficinas. Então, nós que realmente nos dispusemos a fazer um trabalho, fizemos um trabalho que até hoje, quando eu ando lá no povoado, as mães ficam brincando, eita, Cleita, aí é a briga para ver quem te abraça primeiro. Assim, os meninos se apaixonaram tanto pela oficina que até hoje eles sentem falta. Hoje adolescentes e tudo, só que parou. Houve um corte aí do governo federal, parou a oficina, e aí o que é que ocorreu? O que eu sonhava que acontecesse, não vai acontecer mais, porque a ideia do programa Mais Educação era que as oficinas que dessem certo em cada escola, que elas fossem integradas, né, para ampliar o contraturno da escola. Esse era o objetivo fim. E eu acreditava nesse objetivo, porque a partir do momento que você amplia
o tempo da criança na escola com atividades que realmente dialoguem com as antigas disciplinas e criem um diálogo realmente pensando na formação da criança ou do adolescente de uma forma mais ampla, formação enquanto ser, aí sim, aí seria uma coisa bacana, porque aí você teria a capoeira ali com uma conexão com o continente africano, que é o berço realmente da humanidade, é de lá que nós realmente viemos, enfim. Seria algo, não sei se hoje é utópico, né, porque com um governo federal desse fica complicado, mas, enfim, era um sonho essa integração da capoeira, inclusive contribuindo de uma forma direta com as outras disciplinas escolares, que aí, de fato, é o que eu muitas vezes percebo nas outras práticas esportivas, porque eu faço, não sei se vocês sabem, eu joguei handebol, joguei vôlei, joguei basquete. Eu era um adolescente meio inquieto, né? Ainda sou igual a você, mas você tem os outros clones que lhe ajudam, eu não. Era só eu mesmo. Jogava, né, aprendi a jogar todas as modalidades esportivas, e Sobradinho tem esse lado positivo. Aqui tem todas as modalidades esportivas, né? Aqui tem vôlei, basquete, handebol, vôlei de areia, então, taekwondo, judô, jiu-jitsu. Aqui a gente tem um bicampeão mundial de jiu-jitsu, que é José Ivaldo, meu mestre, né? Eu sou faixa roxa de jiu-jitsu. Eu comecei primeiro que ele hoje é faixa preta, bicampeão mundial e me dá aula, é meu amigo. Professor de judô, mestre de judô, faixa preta aqui, tem Laudivan, antigo, aqui por muito tempo o professor, o sensei, né, Paulo Afonso, fez um trabalho aqui muito bom aí no Clube da Chess. Ou seja, Sobradinho tem aquilo que falta em outras cidades. O difícil é porque há uma desconexão com o poder público não acredita no investimento nessa área, e aqueles que têm condição de fazer voltam àquele perfil que eu lhe falei da capoeira antiga, que tem uma relação com a violência, essas coisas, ou tem um objetivo fim na disputa, que é outro mal, né? A competitividade, pensar só em competir. E eu não acredito que isso seja o objetivo fim e único para o esporte que tem uma relação direta com a educação escolar. Eu defendo um modelo, inclusive de jogos escolares, isso eu já trago há mais de 10 anos comigo, a gente já fez muitos debates, e aí falo tranquilamente, mesmo não sendo formado em educação física, de que a prática ou os jogos escolares, os jogos escolares deveriam ser fragmentados durante todo o ano. Não custa nada fazer na primeira unidade duas modalidades, na segunda mais duas, e assim vai. Fragmentado durante todo o ano, porque aí você tanto cria uma relação direta com a escola, como você envolve o jovem, a criança, durante todo o ano. Então, essa é uma coisa que eu acredito que deveria existir. E essa relação com as outras disciplinas, inclusive pensando, eu não tenho problema nenhum em dizer, pensando na questão de que se vai excluir, não, só vai excluir se o menino quiser, mas se você já chega definindo uma norma, uma regra, de que para participar dos jogos escolares na primeira, na segunda, na terceira, ele tem que ir bem, né? Aí pensar se a criança ou o jovem, se ele não foi bem em relação à nota, comportamento, aí também investir para que tenha pessoas da área social ou pessoas, psicólogos, para tentar entender, então, se ele não vai bem, por que ele não está indo bem? Por que essa criança, esse jovem não está bem ali naquele momento? Inclusive pensando em descobrir problemas até maiores. Mas por que isso é importante? Porque se a gente não faz essa detecção, se a gente não descobre isso, inclusive a gente pode estar deixando uma criança à mercê da sorte. À mercê da sorte ali, ela pode estar passando
por problemas graves, até de exploração sexual, ou outras coisas mais graves que poderiam ser resolvidas de forma direta, e aí eu sou bem pragmático em relação a isso. Eu prefiro caminhar arrastando os pés de quem andar pulando. Então, seria algo, ou seja, o esporte estaria contribuindo, inclusive, com um desenho de problemas, uma detecção de problemas que aí poderiam ser resolvidos com investimentos. Né? Não sei se ele respondia. Não, respondeu sim, inclusive me deixou curioso, né? Porque Sobradinho tem, como você me colocou, aquilo que muitas cidades não têm. Eu milito no município de Afrânio e lá nós temos essa necessidade muito dessas práticas, né? Dessas práticas esportivas, até do profissional, né? De incentivo ao profissional da educação física que lá mora, que lá trabalha, que já é do quadro contratador efetivo, e também no contexto de trazer a juventude para perto, né? Eu entendo, e aí eu tenho meu exemplo, e você agora é meu exemplo também, que a prática esportiva na escola, as várias práticas esportivas na escola, ela acaba trazendo mais o aluno para dentro do contexto da própria escola. Não só na vivência escolar, mas na vivência comportamental, na vivência de notas, na questão da presença em sala de aula, de respeito, porque a capoeira, como esporte, é um esporte de respeito, né? Porque você está em uma luta, né? E vamos lembrar que a capoeira lá na década de 30, ela era demonizada, né? Era proibida, inclusive, né? No final da primeira república era proibida. Então, a capoeira, de repente, é um esporte praticado nas escolas, nas praças públicas, e você tem uma luta corporal, né? Que, na verdade, é o corpo que fala, né? A capoeira sempre observa que é o corpo falando, né? Eu mesmo estou aqui sobre peso, meu corpo vai falar assim, pare para não ficar travado, né? Mas, como são corpos que estão ali trabalhando, né, numa performance, para que um recorrer o outro, é para ele que não sabe ter limite. E aí o esporte tem muito isso de dar esse disciplinamento, mas desde um contexto de respeito, né, o que é importante demais. E aí você tocou uma questão importante, que é a questão dessa falta de programamento mesmo, entre o poder público, os poderes públicos e as escolas, as secretarias de educação, porque a base para isso tudo está dentro da política pública, né? Nós não podemos incentivar a educação física ou a prática esportiva para além da sala de aula se você não tiver, né? Também dentro desse contexto, o poder público que observa isso como investimento e não como gasto. Eu que tocou também na questão da música, né? A música, ela é de suma importância até para a questão mesmo da aprendizagem. Na minha infância, eu aprendi a tocar violino, né? Eu já aprendi quando eu era 12, né? Mas eu aprendi a tocar violino, e eu toquei violino durante 3 anos na igreja, a qual eu pertencia. E a música, além de transferir a ideia da alma, como diz lá o Pascoal Bona, ela também entra uma questão que você precisa ter algumas, como é que diz? Você tem que ter um certo limite de concentração para você estudar, você precisa ser disciplinado para você ter o tempo de estudar, teoria, prática, né? Então, a escola, eu vejo hoje, por isso que é importante o debate, eu vejo que é interessante, é importante estarmos, né, levando essas ideias para quem for assumir os poderes executivos a partir do ano que vem no município, e criar uma necessidade latente de incentivar nossos jovens a prática esportiva, incentivar as escolas a promover a prática esportiva, justamente para que nós possamos ter esse jovem conosco. E longe do crack, da cocaína, da maconha, da criminalidade, porque hoje nós temos uma disparidade, saber ter escolas vazias, né? Então, é uma disparidade importante. Mas aí, Walter, nós temos aqui, já que nós estamos falando sobre pesquisa, 2 livros que você participou, como você falou que já escreveu vários artigos, mas eu queria que você falasse um pouco do artigo que está nesse livro, Caminho da Pesquisa na Estrada, né?
que você contasse um pouco vai ser esse primeiro, a gente foi um desses 2 livros, para que você pudesse falar um pouco. Eu queria que você falasse um pouco da sua pesquisa, no livro também, da pesquisa mestrado, o que foi que você escreveu, o que o leitor, ao adquirir o livro, ao seu livro no e-book, vai encontrar de seus relatos. Bem, esse livro eu tinha pensado e escrito um texto, isso acho que em 2010, um texto que ele descrevia a minha percepção de mundo, né? A minha percepção de mundo em diferentes tempos e espaços, porque é assim que eu acredito que nós nos tornamos humanos, a partir da relação com o próprio mundo, né? Então, assim, eu criei um momento talvez fictício, não sei, né, de algumas coisas que a gente não tem resposta, para dar vamos dizer assim, o princípio de tudo, e aí vou descrevendo a minha relação. Aí é um trabalho autobiográfico, de alguma forma, a partir do que o professor Eliseu Clementino defende, é um trabalho quase autobiográfico, e aí eu vou contando tempos e espaços diferentes, inicialmente com um aspecto fictício, o meu olhar inicial para com o mundo, a cidade de Sobradinho, que era de dentro da loja dos meus pais, naquilo que um portão de ferro com uma porta daquelas de mola, né, que sobe, desce, o que uma porta daquela largura me permitia ver e entender. E aí vou contando como isso vai ganhando corpo, como que eu vou me tornando humano. E aí eu vou descrevendo no texto, e conto a minha relação de jovem com a história que existia na cidade. Sobradinho era uma cidade com estratificação social forte, uma criminalidade intensa, e eu, enquanto jovem, estava ali envolvido nesse processo e encontro um grupo de jovens chamado Havok, e como que esse grupo revoluciona a minha vida e a minha formação enquanto uma formação política. E aí traça a importância inicial desse grupo de jovens e também a minha relação com a capoeira e como a capoeira me ajuda na vida e na minha formação humana. Basicamente, o texto traz essa descrição, e aí é por isso que eu digo que grupos de jovens são importantes na formação humana, a prática esportiva também são importantes, desde que, como você bem destacou, que seja desenvolvida por profissionais, pessoas que realmente conduzam os jovens de forma mais coerente, consciente em relação ao que nós precisamos enquanto sociedade. Não adianta ter um aspecto saudosista, não é porque o cara veste uma roupa de capoeira ou que ele pratica uma religião que ele é uma boa pessoa, não é. Cada ser humano tem o seu percurso histórico e cabe a cada um de nós entender dentro daquele percurso histórico qual o caráter que mora dentro daquela matéria. Assim, eu tento, inclusive, destacar esse processo e questionar as pessoas em relação a isso. Questionar, inclusive, a escola no sentido de seus profissionais. Que profissionais são esses que chegam na escola? Eu não posso dizer que o cara é realmente um professor porque ele ocupa uma cadeira ali de professor. Eu preciso conhecê-lo e é nessa relação com o outro que a gente entende quem é esse outro que de alguma forma tem uma interlocução conosco. Basicamente o texto tem basicamente esse propósito. Foi um texto que eu construí a partir da dissertação, uma pequena parte da dissertação. Não sei se o texto ajudou na escrita da dissertação ou se a dissertação ajudou na escrita do texto, né? Porque era um texto que eu já vinha construindo há muito tempo.
né? Mesmo antes da publicação. Mesmo antes do livro existir, o texto já existia, e inclusive quando a gente iniciou o diálogo com a possibilidade de publicar o livro, eu já tinha o texto, né? E a ideia nasceu a partir dessa construção. A gente começou a conversar, e aí eu já tenho meu texto, eu só vou adequá-lo ao tamanho, à possibilidade da publicação. Então é mais ou menos isso. Nesse outro livro, Diálogos Pedagógicos, você fala da capoeira como ferramenta pedagógica, né? É no mesmo viés do texto anterior, também da pesquisa, ou nesse outro você incrementa mais algumas questões, algumas coisas que são relacionadas. Você, nesse segundo livro, inclusive, autor, trabalha com coautoria com o Guilherme e com Cleiton Lins, né, nosso companheiro Cleiton Lins, nosso companheiro Guilherme, são do Ecos. Essa ideia de ferramentas da capoeira como ferramenta pedagógica, qual o contexto? A base desse texto aí é o do meu TCC, inclusive com as experiências que eu tive no projeto Esporte no Campo e projeto Segundo Tempo, que eram do governo federal. Eu construí o texto a partir de experiências que eu tive, inclusive quando eu trabalhava em uma ONG aqui, chamada Projeto de Ação Comunitária de Sobradinho. E aí, como já tinha um certo tempo que eu tinha, né, terminado, feito o TCC e tinha que fazer diminuir a dimensão do texto, do diálogo, com um recorte mais específico, como você bem destaca, propondo a capoeira como uma ferramenta pedagógica para a escola, de uma forma bem específica, eu convidei Cleiton Lins e Guilherme para contribuírem com outros olhares no texto, e aí essa foi a participação deles, essa contribuição sociológica do Guilherme e de educação de uma forma mais ampla, inclusive pensando o território de identidade, né? Ou os territórios, já que ele está em outro, no Piemonte Norte do Itapecuru. Aí eles trouxeram esse outro olhar, mas com conceitos diferentes, contribuindo ou enriquecendo o trabalho. O trabalho traz, inclusive, uma experiência que eu fiz, uma aula de campo, que a gente levou um grupo de crianças para um interior daqui de Sobradinho, chamado Bom Sucesso, lá em Bom Sucesso, Enes. Além das pinturas rupestres, lá tem uma cachoeira, que não é uma cachoeira, que hoje ela é artificial, porque tem uma barragem e tal, mas é um lugar muito belo, mas é distante da cidade, e aí eu levei as crianças para que elas pudessem imaginar como era as fugas, né, vamos dizer assim, dos afrodescendentes escravizados aqui no Brasil, como seria possível as fugas, como eles sofriam, e diante da possibilidade de fuga, com que se defender, com que armas, só teriam ali a possibilidade de pau, pedra e a própria capoeira, que estaria no corpo, que estaria a partir do corpo, ou seja, eles puderam, inclusive, fazer isso dentro, né, eu me afastei um pouco da cachoeira, onde tinha mais água, aí a gente ocupou ali um espaço onde tinha água até cobrindo um pouco os pés. Eu digo, e aqui, como seria praticar capoeira? Então, eu trago essa aula de campo, essa experiência que os meninos tiveram, né, de estar ali praticando e vendo como era tão difícil a fuga, mesmo com a possibilidade de se defender com a capoeira. Além, e aí eu não coloco isso no livro, mas aí eu vou socializar aqui com você, além da experiência do almoço. Como foi a experiência do almoço? Isso é 2006, 2005, por aí. A gente fez essa experiência e eu guardo na memória até hoje. Na hora do almoço, eu tinha solicitado a uma pessoa que mora lá em Bom Sucesso, ou morava, que ela fizesse um almoço, e um almoço, né, que dava para todo mundo. Só que eu também solicitei que cada criança levasse
a sua marmitazinha, né? Para na hora do almoço todo mundo colocar ali para dividir. E aí, quando eu disse a hora do almoço, aí um querendo se encostar para um canto, eu disse, não, vamos colocar todos aqui em cima da mesa para a gente conversar. Aí todos colocaram aquela marmitinha lá em cima da mesa, tal, né? Alguns com pouca comida, né? Tal. Aí eu disse, pronto, agora vamos fazer a fila. Minha esposa estava comigo, me ajudando. Vamos fazer a fila que agora vocês vão colocar no prato que quiserem. Aí, minha amiga, a confusão estava armada, né? Porque a comida da casa ainda não tinha sido colocada na mesa. E agora? Eu não, eu vou comer o meu. Ficou aquela confusão, fulano não vai colocar no meu, não. Aí eu fui pedir à mulher, disse, não, agora traga, né? Aí ela começou a colocar lá e eles olharam assim. Aí mudou a história, né? Disse, eu posso colocar o que eu quiser, eu posso pegar aqui. Aí eu disse, pronto, vocês podem ficar à vontade para colocar o que quiserem. E aí, quando eles terminaram o almoço, a gente sentou em círculo, eu sempre gosto de conversar em círculo, e aí eu disse, e aí, a experiência? Será que vocês estão realmente sabendo dividir? Né? E minha esposa sempre me ajudava, ela conversa muito, ela é formada em pedagogia na UNEB, e ela tem essa capacidade também de contribuir às vezes. E aí tem que aprender a dividir, ou seja, quando a gente fala na formação humana, fala inclusive em apresentar essas experiências, em provocar esses sentimentos de que nós, em alguns momentos, somos egoístas e não sabemos dividir. E aí, de repente, aparece a oportunidade de dividir. Será que estamos capacitados interiormente falando para agir, para dividir com o outro? Entendeu? Para se despir desse egoísmo. Então foi uma experiência muito bacana em vários sentidos. Eu não esqueço nunca disso. Seu áudio. Pronto, certo. Já estamos chegando aqui, Walter, ao final da nossa conversa. O programa aqui já nos informou que estamos encerrando, né? Quero primeiro agradecer a sua disponibilidade de tempo para nos receber aí em sua casa virtualmente. Quero desejar toda a luz e toda a sorte para você. Dizer que é uma alegria enorme estarmos conversando nesse café com pesquisadores. Eu gostaria que você colocasse as suas contribuições finais para que a gente pudesse encerrar. Desde já agradeço a você a sua disponibilidade de estarmos participando com o Café com Pesquisadores, esse quadro que nós criamos dentro do ECOS, né, dentro do canal ECOS, e aí é uma proposta de estarmos conversando com pesquisadores que pesquisam, né? Mas na hora que começamos a conversar, o assunto transcende, né? E isso é muito bom porque a nossa visão holística do mundo também deve transcender a nossa pesquisa, né? Então eu queria, antes de mais nada, agradecer em nome da coordenação do ECOS, professor Quinzó, né? E você que é nosso parceiro, nosso companheiro, membro do ECOS, né? E pesquisador também, né? Já sinta-se abraçado com todos. E queria que você fizesse suas contribuições finais para nós encerrarmos aqui a nossa conversa virtual. Enos, eu só tenho a agradecer inicialmente a você, também agradecer ao grande Pinzol, um cara que eu admiro bastante, e eu sempre digo, já li todos os seus livros, suas poesias, até as baboseiras que você escreve por aí, eu leio, pela admiração que eu tenho a você. Então, deixar registrada aí essa admiração que eu tenho pelo o pesquisador, o cientista Josemar Martins Pinzol, cara que eu admiro muito e respeito também muito. O ECOS, que é um lugar de muita oportunidade de pesquisa, e as publicações estão aí para provar, né? E, enfim, dizer que eu sou muito grato pela oportunidade de falar sobre o meu objeto de pesquisa, e estou à disposição, né, sempre lá nas reuniões do ECOS, eu tenho andado ausente, e espero poder contribuir mais e mais com a cidade que eu moro, que aqui eu tenho minhas raízes, e com o Vale de São Francisco, com o país, enfim, com todos os contextos que forem possíveis da gente adentrar e contribuir de forma mais específica. Então é isso, só gratidão mesmo.
Valeu, meu amigo. A você, telespectador, nosso agradecimento especial. Esse foi o episódio do nosso Café com Pesquisadores. Vai um cafezinho aí, já lhe convidando para o próximo bate-papo. Um abraço.